Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre patrimônio aqui da carteira do canal, pessoal. E vamos falar aí sobre como é possível fazer um patrimônio milionário com ações, tá? E para fazermos aí este cálculo nesse vídeo, eu vou utilizar a calculadora de juros compostos do Investidor 10, tá? Por quê? Porque essa calculadora, pessoal, ela faz aí a taxa anual composta que você pode ter aí nos seus investimentos. E as ações, elas produzem essa taxa anual composta para você. Então vamos fazer aqui e simular todos os cenários possíveis e que você inevitavelmente chegará a um patrimônio milionário investindo em ações, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal. E é muito importante que você se inscreva para que a gente cresça esse canal, eu atinja mais pessoas e ajude-as também a atingir a liberdade financeira. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões aqui de vídeo que eu posso sim atender o pedido de vocês. Deixem o dedão no like e não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações e vídeos que esse canal produzir, tá? Bom, pessoal, então falando aqui um pouco sobre a calculadora do Investidor 10, iremos simular vários cenários, tá? Com o patrimônio inicial, com uma taxa de juros. O que seria essa taxa de juros? Você pode pôr ela de forma mensal e anual, mas é interessante nós colocarmos anualmente, porque é a taxa anual composta de um investimento, tá? De qualquer forma, iremos utilizar. E após isso, para você que ficar até o meio do vídeo, eu vou citar aqui ações vencedoras que entregaram uma taxa anual composta de retorno bem elevada na Bolsa de Valores, tá? Bom, então começando aqui, pessoal, com a carteira do canal, já não é segredo de ninguém que meu patrimônio ele cresceu bastante na Bolsa de Valores, tá? Eu invisto aqui ativamente há mais ou menos 2 anos aí, pessoal. Então perceba que meu patrimônio já está até que interessante nesses 2 anos, tá? E hoje a minha carteira está bem concentrada em 2 empresas, tá? Banco do Brasil e BR Partners, porque eu acredito que são ações baratas aqui para a minha estratégia e eu já citei para vocês várias vezes e continuo comprando aqui fortemente essas ações. Uma outra que eu sigo de olho aqui é a BB Seguridade, que já voltou a apresentar aqui margem para mim, tá? Principalmente abaixo dos R$34, fora inúmeras outras aí que tem, né, na parte de saneamento, na parte de seguros, que eu sigo também bastante de olho para a minha carteira. Mas de qualquer forma, por enquanto, eu só possuo essas duas e vou aumentando posições. Então, pessoal, primeiramente, essa calculadora ela dispõe justamente disso, tá? Vamos considerar um cenário de 10 anos. Por quê? Porque a média é que no investimento, ainda mais ações ou qualquer tipo de investimento que você for realizar na sua vida, você quer ter uma expectativa de retorno de pelo menos de 5 a 10 anos, tá? Eu diria para vocês aí, pessoal, se você é uma pessoa que não tem tantos recursos, ou seja, uma pessoa que não tem tanto dinheiro, coloca uma lupa aí de 5 anos para cima, tá? Não acha que você vai ter um retorno extremamente alto em um período tão curto de tempo com poucos recursos. Isso só é possível se seu aporte é bem grande e se você já tem um patrimônio relevante. Por isso que iremos simular aqui cenários nessa calculadora. E vale ressaltar que essa calculadora estará no link da descrição do vídeo. Bom, vamos começar aqui com o meu cenário inicial, tá? Hoje eu possuo na minha carteira aqui R$105 mil, tá? Esqueçam essa parte aqui de valor aplicado, porque isso aqui, pessoal, reflete apenas o passado. O que eu tenho hoje é isto, tá? Então vocês têm que se basear pelo quanto vocês têm de patrimônio hoje, tá? Mesmo com a oscilação das ações, porque é o seu patrimônio real. É o seu patrimônio se você liquidasse tudo. Você tem basicamente o que está exposto na tela da sua corretora, tá? Então vamos considerar aqui R$105 mil, que é o patrimônio que eu tenho hoje, tá? Vamos considerar uma taxa anual composta, que agora entra uma outra variável. Aqui o meu patrimônio ele ainda não atualizou, porque infelizmente a B3 não fez aqui, no caso, a atualização, mas eu atualizei aqui minhas posições no Investidor 10, tá? Se a gente chegar aqui na parte de rentabilidade, percebam que a rentabilidade da minha carteira nesses últimos anos, tá? Se a gente pegar aqui mesmo com essa queda do Ibovespa, foi de 61%. Que se a gente aplicar aqui, pessoal, a taxa equivalente, tá? Ou seja, perceba aqui que em momentos de alta do mercado, a minha carteira já chegou a beirar 74% de retorno, tá? Mesmo em períodos de baixa, minha carteira continua uma rentabilidade de 61%.
Vamos considerar 71%, que é o melhor dos cenários, tá? Vamos colocar aqui, né? Carteira, para que a gente tire aqui essa análise com precisão, para que nós possamos colocar essa rentabilidade na calculadora. Bom, para isso a gente vai utilizar a fórmula da taxa equivalente. Bom, 1 mais, né, a porcentagem que a gente tem, que é de 71%, que é a rentabilidade total que minha carteira obteve num mercado aí bom, tá? Ou seja, num ciclo de alta. Se considerarmos aqui, né, basicamente, colocarmos os indicadores para realizar essa fórmula, então a gente abre aqui o parênteses 1 dividido por 2 anos, que é o tempo que eu estou investido aí no mercado, né? E fazemos aqui menos 1. Então, a minha rentabilidade anual composta foi de 30,7% ao ano, tá? Se a gente colocar aqui na forma de porcentagem, podem perceber que minha rentabilidade está em 30,77% ao ano. Tá bom, períodos de baixa, tudo bem. Hoje está 61% com essa queda que a gente teve no Ibovespa, né? Consequentemente, minha rentabilidade está muito boa, de quase 27% ao ano. Portanto, mesmo sendo bom investidor, dá para a gente sim tirar 30% ao ano, até porque eu tirei isso, né? Comprando ações extremamente baratas. Só que aí, pessoal, 30% para cima é uma rentabilidade bem diferenciada. Você precisa ser bem exigente em termos de preço. Eu sou uma pessoa que compro a preços baixos, tá? Por quê? Porque eu não gosto de pagar caro em ações. Porque assim, tem pessoal que gosta, não liga muito para preço. Mas quem paga bons preços potencializa o seu retorno ao longo do tempo. Por isso que eu gosto de comprar em um mercado de baixo, porque eu posso potencializar a minha rentabilidade ao longo do tempo. Vamos então utilizar para fins a minha rentabilidade. Vamos supor em um cenário hipotético que eu mantenha essa rentabilidade de 30,77% ao ano ao longo de 10 anos no tempo, tá? Se eu conseguir essa rentabilidade, eu posso muito bem consegui-la replicar aí ao longo de 30% ao ano, tá? E com o patrimônio de, no caso, 105 mil, vamos considerar aqui um cenário hipotético de um aporte mensal aqui, tá? Que eu vou tirar da minha cabeça, que seja. E vamos considerar aqui, ou seja, o período, né, 10 anos, e o aporte mensal aqui, que eu vou colocar apenas para fim de exemplo, tá? Se a gente colocar aqui em 10 anos, essa carteira terminaria com um patrimônio de quase 4 milhões de reais, tá? Ou seja, se a carteira terminar com 4 milhões de reais depois de 10 anos, pode ter aí uma renda de mais ou menos de 30 a 40 mil por mês. Portanto, pessoal, é aí que mora uma outra questão nessa carteira, tá? Essa carteira, ela se baseia pela taxa anual composta, que é muito bom. Portanto, esquece 2 critérios que você pode ainda ser que seu patrimônio seja maior que esse no futuro. O primeiro é a valorização das ações, porque a tendência é que com empresas boas com o passar do tempo, aumento do dividendo por ação, aumento dos lucros da empresa, é que as ações se valorizem. Então, seu patrimônio pode ser sim maior que esse apresentado em tela. Fora que você vai pegar o provento e reinvestir a preços baixos, o que sua rentabilidade pode aumentar de 30% ao ano, podendo ser 35%, 40%, 60% em um ano. Então, há essa expectativa de retorno. Fora que o seu aporte aumentará ao longo desse período. Por quê? Porque daqui 5 anos, vamos supor que seja, você já vai ter um patrimônio maior. E desse patrimônio, por exemplo, 851 mil já te produz 8 mil reais. Então, se você está investindo que seja 3 mil por mês hoje, daqui 5 anos você vai estar investindo 8 mil, tanto do seu bolso quanto dos dividendos que caem na conta. Então, não consegue replicar isso na calculadora. Por isso que o patrimônio pode ser muito superior a esse apresentado em tela. Mas só para fins de comparação já dá para perceber que você fica milionário, né? Em 10 anos investindo isso aí. Agora vamos colocar uma rentabilidade um pouco maior, tá? Vamos supor que você é um excelente investidor, né? Não errou no mercado, pegou as ações a preços baixos. Vale ressaltar que eu errei bastante no início da minha jornada. Eu comecei com bastante empresas na minha carteira. Eu comecei com mais de 12 empresas, fora que eu errei várias a preços caros, né? Mesmo assim eu obtive essa rentabilidade expressiva. Então vamos supor que você consiga 40% ao ano, mas tem que ser um excelente investidor, né? Ainda assim você conseguirá, né, um patrimônio de quase 7 milhões ao longo de 10 anos, tá? Agora, vamos hipotetizar um cenário mais aí do brasileiro comum, ou seja, depende muito da sua classe social, do quanto que você consegue investir mensalmente. Vamos colocar aí um aporte mais modesto, né? Ou seja, um período de 10 anos e um investimento mensal de R$200, que se aproxima mais da realidade brasileira. Colocando 30% ao ano, né? Vamos supor que você tem aí
investiu em conhecimento e consegue investir bem o seu dinheiro. Então, R$ 300 aqui, né? Vamos supor que começou aqui com 300. Basicamente, depois de 10 anos, você ainda teria um patrimônio de 119 mil. É um bom patrimônio para quem está aplicando um volume de recursos bem baixo. Só que aí, pessoal, 10 anos é uma boa expectativa. E 20 anos, o que acontece? Só para vocês verem o que acontece com juros compostos, tá? Após 20 anos, vejam aqui se a gente colocar em calcular, você já atingiu 1,7 milhão apenas investindo R$ 200 por mês. E 30 anos, é por isso que você vê aí grandes investidores da Bolsa de Valores, grandes bilionários, porque eles já investem há muitos anos, tá? Então, se a gente colocar aqui 30 anos, 24,4 milhões. Então perceba que até uma pessoa relativamente pobre conseguiu enriquecer após um período expressivo. Por quê? Porque os juros compostos é cumulativo ao longo do tempo. Então vamos considerar aqui o meu cenário agora, tá? Vamos aqui. Então se a gente colocar 105 mil, 30,77% ao ano, colocar durante 20 anos, né? E o investimento mensal que eu tinha colocado antigamente, sem perspectiva de aumento, finge que eu vou sempre investir isso aqui, consequentemente, depois de 20 anos, 56,3 milhões. E depois de 30 anos, o que acontece? Aí a mágica é maior ainda, quase 1 bilhão de patrimônio, tá? Então, muitas pessoas olham, por exemplo, para o Barsi, né, um investidor aí bem relevante aqui da Bolsa Brasileira. Pessoal, vale ressaltar que o Barsi começou a investir quando ele tinha 30 anos de idade. Então, ele tem aí de tempo de 50 anos de mercado. E ele conseguiu uma taxa de rentabilidade média muito inferior a essa, tá? O Barsi ele conseguiu 15% ao ano, tá? Ainda fica bem abaixo do que o Warren Buffett, que conseguiu 20% ao ano. Portanto, como ele conseguiu 15% ao ano durante muito tempo, isso acabou o transformando, né? Se a gente colocar aqui em bilionário, fora que ele tinha aportes bem expressivos, até porque ele cita lá no livro dele que ele trabalhou em uma corretora. Então ele conseguiu aí 2,8 bilhões investindo aí esse aporte aqui, tá? Então, por isso que o segredo está na rentabilidade. Às vezes, se você não tiver um aporte tão grande, mas tiver uma boa rentabilidade ao longo do tempo, você pode produzir sim uma riqueza bem substancial. Por isso que muitas pessoas falam, foca em aumentar seu aporte. Eu acho que você tem que linkar os dois, tá? De nada adianta você aumentar seu aporte e ter uma rentabilidade baixa. É importante você aumentar o seu aporte e aumentar a sua rentabilidade. Mas não depende apenas de mim. Bom, tecnicamente depende um pouco, porque se você comprar a preços baixos, você pode ter uma expectativa de rentabilidade maior. A prova viva foi a minha. Eu nem sempre compro aqui ações na carteira, eu compro quando os preços estão baixos, tá? Geralmente eu deixei na reserva de oportunidade para ir aumentando as minhas posições quando os preços eles se tornam atrativos. Agora, o Ibovespa em peso ele segue barato, muitas empresas seguem baratas, por isso que eu estou aportando. Mas se engatarmos um ciclo de alta do mercado, um bull market, semelhante à Bolsa Brasileira nos anos de 2021 e 2020, e não tiver oportunidades, eu vou ficar aguardando alguma oportunidade aparecer e juntando o meu caixa na renda fixa, tanto com os dividendos que caírem na conta e de outros possíveis recursos, para então acabar aumentando minhas posições aqui. Mas já dá para perceber que por essa calculadora, você já tem uma noção, tá? Então, 30% ao ano, 50 anos, agora mantém isso aqui, veja um patrimônio expressivo que constrói, tá? Olha só, 133 bilhões. Parece até ser irreal, pessoal, mas não é. Realmente, juros compostos, se você dispõe de um bom recurso, né? Investe na sua educação, tem uma boa rentabilidade, tem ali um patrimônio até que razoável e aumenta o período de tempo, 50 anos é muito. Põe então 15 anos, né? 15 anos que seja, já produz ali um excelente patrimônio. Então já dá para perceber que mais ou menos aqui, até se a gente colocar 6 anos aqui na conta, tá? A partir do 6º ano é que realmente você vê uma diferença bem substancial, mas aí é muito subjetivo, tá? Depende da sua capacidade de aporte, depende da sua rentabilidade. Se você conseguir aliar uma boa rentabilidade e um bom aporte, aí sim será muito mais rápido para você atingir a liberdade financeira. E agora, já falamos aqui sobre a calculadora e para você que ficou aqui até o meio desse vídeo, eu vou apresentar aqui as ações que deram bons retornos compostos ao longo do tempo, tá? A primeira ação aqui da lista é o próprio Banco do Brasil. Nos últimos 10 anos, ele não pode ter gerado um excelente retorno, porque há alguns anos o Banco do Brasil ficou com o lucro estagnado, ainda mais lá em 2016. Portanto, esse retorno não reflete para quem reaplicou o provento em períodos de baixa. Realmente, o Banco do Brasil entregou retornos bem mais expressivos para quem reaplicou o provento.
E aí, o Banco do Brasil, pegando numa ótica mais longa, pegando aqui cotações, perceba que ele entregou 9.896% ao longo de 20 anos. Aplicando a taxa anual composta na empresa, o banco entregou 34% ao ano de retorno, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, que seja, né, 9.800%, se a gente colocar aqui que esse foi o retorno total do Banco do Brasil nos últimos 16 anos, temos aí 33% ao ano, até superior à rentabilidade que eu simulei na carteira. Então, perceba que dá sim para conseguir acima de 30% ao ano, né, na sua carteira. Pegando outra empresa aqui de exemplo, Banco Itaú, nos últimos 10 anos, 490%. E se colocarmos aqui no Oceans 14, que é um site que eu utilizo bastante para analisar a rentabilidade total que uma empresa ou um ativo financeiro entregou ao longo do tempo, perceba que o Itaú entregou 7.220% já com o dividendo reinvestido. Então, para facilitar a nossa conta, para que a gente não tenha que fazer toda a análise novamente, né? Foi o mesmo período do Banco do Brasil, vamos colocar aqui 7.800%. Então, temos aí 31,40% ao ano. Percebe que o Banco do Brasil foi até superior ao Itaú. Nossa, foi superior a uma empresa privada? Sim, por quê? Para quem pegou o dividendo e reaplicou, porque para quem não pegou, não teve um retorno aí tão expressivo. Por isso a importância da reaplicação do provento a longo prazo, tá? Próxima empresa aqui é a Unipar, que essa daqui foi bem fora da curva, tá? E aí você pode ter uma suscetibilidade, mesmo que seja uma chance pequena, de pegar uma ação fora da curva, como por exemplo uma Unipar, que entregou nos últimos 10 anos, mesmo com a queda da commodity agora, que a Unipar está num ciclo de baixa forte do PVC, né, amargando uma queda de 32,39% nas ações e queda no lucro. Ainda assim, para quem comprou há 10 anos, está com um retorno de 3.900%. Então perceba que no longo prazo fica até difícil você perder dinheiro com ações, tá? Fica até mais seguro do que qualquer tipo de espécie de investimento. Bom, 3.900% nos últimos 10 anos, pessoal, isso aqui é realmente muito fora da curva. Por quê? 3.900%, basicamente, se a gente colocar aqui 3.900% numa ótica de 10 anos, pessoal, isso dá uma rentabilidade de 44% ao ano. Então perceba que se você pegar essas ações fora da curva, você pode ter um retorno aí superior a 30% ao ano. Mas aí já fica mais difícil. Tem que ser ali uma small cap, até porque a Unipar é mesmo após toda essa evolução, ela é uma empresa small cap. E na época ela era uma micro cap com valor de mercado inferior a 1 bilhão. Então a tendência é que empresas menores, por mais que sejam mais arriscadas, se você acertar uma, realmente você muda de patamar, porque a expectativa de retorno das empresas small cap são bem maiores do que as empresas mais maduras, tá? E a Unipar, numa ótica, se a gente colocar aqui no Oceans 14, numa ótica mais longa, tá? Se a gente colocar aqui num período de 20 anos, a Unipar entregou 7.050%. Mas o grande retorno aconteceu nos últimos 10 anos, em que a empresa acabou explodindo, né? Tanto no seu lucro líquido, tanto nos proventos, como no valor de mercado que a empresa entregou ao longo do tempo. Próxima empresa que também gerou um retorno expressivo nos últimos 10 anos foi a VEG, com 1.104%. Isso dá uma taxa anual composta, se a gente colocar aqui, né, 1.104% de retorno, né, se a gente colocar aqui 1.104%, e ela trouxe um retorno total de mais ou menos 28% ao ano, também muito bom. Geralmente, se você tem um retorno com ações acima de 15%, já está legal. Por quê? Porque hoje o CDI gira em média de 13% ao ano e o Ibovespa gira em média de 14% a 15%. Então, se você tiver ali um retorno superior, consequentemente você pode ter uma carteira bem vencedora no mercado, tá? E a última ação aqui é o Banco Itaú, que entregou nos últimos 10 anos 490%. Já fizemos análise do Itaú, obviamente. Portanto, vamos colocar aqui nos últimos 10 anos para ver quanto que o banco entregou. Então, 490%, detalhe, o Itaú sempre foi uma ação mais precificada pelo mercado, porque é um banco privado, sempre teve bons resultados. E geralmente com essas ações que acabam não acontecendo tantas turbulências e riscos, consequentemente será sempre mais bem precificado e você pode ter um retorno um pouco mais medíocre, né? Então, você teve um retorno ainda bom de 19,42%. Bom, então podemos concluir aqui nesse combo de análise desse vídeo, pessoal, de que uma carteira de ações mais sólidas, né, que você ali acaba não correndo tanto risco, que você não acompanha tanto, é possível, pelo menos em grande parte de uma probabilidade,
que você tenha uma carteira de 20% ao ano, que já é muito bom. Agora, se você é um investidor um pouco mais aí, que se aprofunda no mercado, estuda mais, né? Acaba acompanhando mais o balanço das empresas, tem um apetite um pouquinho maior por risco de comprar empresas com um valor de mercado um pouco menor, né? Com uma perspectiva de crescimento maior, você pode acumular uma rentabilidade de 30% a 40% ao ano, que é o meu caso. Eu me considero hoje investidor com apetite a risco até um pouco maior, né? Até porque minha carteira ela é bem concentrada aí no Banco do Brasil e na BR Partners, e a BR Partners ela é uma small cap. Se vocês pegarem aqui o valor de mercado hoje da BR Partners na Bolsa de Valores, gira em torno de 1,6 bilhão. Então minha carteira hoje, se a gente levar aí por uma análise, ela está basicamente com 15% em uma small cap, uma empresa pequena, e 84% em uma empresa madura. Portanto, essa empresa madura está bem barata em termos de múltiplos. Então, hoje a carteira está com beta baixo, um risco baixo, portanto, com percentual, um potencial aí de crescimento bem expressivo ao longo do tempo. E, pessoal, vale ressaltar, a carteira pode mudar sim ao longo do tempo, tá? Eu encaixar aqui mais empresas, tudo vai depender dos preços e das perspectivas no médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários aqui sugestões e ativar o sininho. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, onde eu trago patrimônio, crescimento aí de renda ao longo do tempo, podem deixar nos comentários que eu posso trazer mais vídeos desse daqui no canal, tá? Bom, pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.